Hoje vou aqui contar para vocês mais um caso relatado por uma amiga seguidora. Mas antes de mais nada, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, porque eu tenho muitos outros casos e assim podem ser divulgados cada vez mais o nosso cantinho dos casos espirituais. Pois bem, minha amiga nos conta o seguinte: ela era bastante criança e todas as semanas eles iam para a casa dos avós, que era num sítio, e lá todos se reuniam em volta daquele fogão de lenha, aquela mesa comprida, enchia de crianças, os primos, tios e os avós rindo felizes em ver aquela criançada. Às vezes saía briga também, como em toda a família, mas era sempre uma alegria. O fogão de lenha, aquele cheirinho de lenha queimando, aquele café coado na hora, e na beira do fogão, aquele bolo de milho. Imagine a delícia que era. E as festas de final de ano, o Natal, distribuição de presentes, e os avós riam daquela bagunça toda. E assim foi por anos a fio, até que um dia a vovó faleceu. Quando isso aconteceu, que tristeza. E aí se reuniram para decidir quem iria ficar com o vovô. Vovô não poderia ficar sozinho. Ele viveu com a vovó mais de 60 anos, mas ninguém podia. E aí a família parece que se dissolveu, no momento em que precisavam ficar mais unidos. Se separaram todos, cada um foi para um lado. E aí os pais da minha amiga falaram o seguinte: trazer o vovô para a cidade vai ser uma pena de morte para ele. Ele passou a vida inteira com a vovó naquele sítio. Não podemos fazer isso. Ele está acostumado a lidar com a terra, a acordar com o cantar dos passarinhos, o cantar do galo, a tirar leite da vaca. Vai ser para ele uma condenação. E aí foi assim: vamos fazer o seguinte, nós vamos morar com o vovô. Foi decidido isso. Os pais da minha amiga, ela adolescente e o irmão dela foram todos morar com o vovô. Assim que chegaram no sítio, naquela noite, a mãe dessa minha amiga não conseguiu dormir. Na outra noite, ela acordou procurando por uma criança. Que dê minha filha, que dê minha filha. Foi no quarto do irmão da minha amiga. Você está dormindo em cima dela, sai de cima da minha filha, você vai machucar a menina. E ficava desesperada. Entrava no quarto, entrava no outro, andava pela casa, saía no quintal, tinham que segurá-la porque ela queria sair correndo pelo quintal. E deu o que fazer. Passaram a noite dessa forma, tentando segurá-la. No outro dia, a mesma coisa. E assim foi. Eles já estavam desesperados. O que está acontecendo? Um dia, o irmão da minha amiga, já adolescente também, quase adulto já, estava deitado no sofá. Em cima do sofá, na parede, tinha um pedaço de mármore com uma lanterna antiga que só servia de decoração. Não era mais usada, porque ali no sítio já tinha luz elétrica, mas guardaram aquela lanterna. E ficava bonita, era decorativa. Colocaram em cima desse pedaço de mármore, preso
na parede com mãos francesas. E aí ficou assim, ele deitou, quando olhou embaixo, ele levantou os olhos assim, olhou embaixo desse mármore, tinha uma data e um nome completo. Aí ele achou estranho, nunca tinha reparado nisso, ninguém tinha nunca notado isso. Anotaram aquele nome, aquela data, e falou: nossa, nós nunca percebemos isso, vamos falar com o padre. E aí foram procurar o padre. Aí o padre falou: olha, eu estou aqui há pouco tempo, mas vamos procurar nos livros se vamos encontrar alguma coisa, algum nome referente a essa família. Nada foi encontrado. Então vamos na cidade vizinha. Quem sabe no cartório. No cartório é mais fácil encontrar algo. E lá foram o pai da minha amiga, a mãe, o irmão e ela. Foram todos no cartório e foram pesquisar. Antigamente não existia internet, hoje seria muito mais fácil, mas naquela época não. Aí procuraram lá nos livros lá do cartório e foi encontrado um nome relativo àquele nome que eles levaram, anotado. E dizia o falecimento, exatamente a data que estava nesse pedaço de mármore. Só pode ser ela, dessa família. Era uma senhora que havia falecido. E aí, o que vamos fazer? Aí tiveram uma ideia. O avô da minha amiga falou o seguinte: olha, a única solução, eu não gosto dessas coisas de espírito, esses negócios, mas não tem outro jeito. Falou para o filho: a minha nora não tem sossego e não dá sossego para ninguém aqui dentro. Alguma coisa tem que ser feita. Eu acho que é algo que está relacionado com esse nome. Eu sinto isso. Ah, então vamos lá. Vamos procurar aonde? Ah, existe no centro da cidade uma casa espírita. Quem sabe lá vocês vão encontrar algo. Eu não vou. Já estou falando antes porque eu não gosto dessas coisas. Tá bom. Aí a mãe da minha amiga foi com o marido. Foram para lá, no centro espírita. Manifestou-se o espírito de uma senhora. Quando foi lido aquele nome, ela manifestou-se. Era uma senhora que havia enlouquecido, perdido o juízo, porque a filha de 5 anos havia falecido. E desde então, essa senhora saía pela noite afora, gritando, chamando pela filha, procurando em todos os lugares essa criança. E até hoje ela não tinha tido descanso. Olha que judiação. Aí o que tiveram que fazer? Foi aconselhado lá na casa espírita a pegar aquele pedaço de mármore e colocado no cemitério. Havia sido, há muitos anos antes, havia sido retirado do antigo cemitério que havia sido abandonado. Olha só o perigo, o que acontece. O que vocês acham? Conhece algum caso parecido? Nossa, eu fiquei imaginando o sofrimento desse espírito que não tinha tido paz até esse período. Devia fazer mais de 100 anos que ela havia desencarnado. As pessoas muitas vezes não acreditam em coisas assim, mas precisamos tomar cuidado. E esse foi o nosso caso de hoje. Espero que tenham gostado. Continue aqui comigo porque eu tenho muitos outros casos para contar. Fiquem com Deus. Eu vou, mas volto. Até mais.